Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Alexandre de Moraes chama de Operação Tabajara, plano golpista denunciado por Marcos Duval e abre investigação contra o senador. Polícia Federal prende mais 2 pessoas suspeitas de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. E você vai ver também. Em evento em Portugal, ministro Gilmar Mendes critica a gestão Bolsonaro e diz que o país era governado por gente do porão. Pessoas da milícia do Rio de Janeiro, com protagonismo na política nacional. Controladoria Geral da União vai analisar a derrubada dos sigilos de 100 anos do governo Bolsonaro. Lista inclui gastos com motocicletas e cartão de vacinação do ex-presidente. Mais 2 pessoas suspeitas de participarem dos atos golpistas do dia 8 de janeiro foram presas pela Polícia Federal. A operação aconteceu no Distrito Federal e em 5 estados. A quarta fase da Operação Lesa Pátria foi deflagrada ainda no início da manhã. Os alvos foram reconhecidos por imagens que eles mesmos postaram na internet. Lucimário Benedito Camargo, mais conhecido como Mário Furacão, foi preso na cidade de Rio Verde, no interior de Goiás. Ele fez um vídeo dentro do Palácio do Planalto durante os atos extremistas. Na gravação, é possível ouvir as bombas de efeito moral usadas pela polícia na tentativa de conter as invasões. Em Rondônia, a Polícia Federal prendeu o ex-candidato a deputado estadual William Ferreira da Silva, conhecido como o Homem do Tempo. As investigações apontam que ele fez uma transmissão nas redes sociais durante o quebra-quebra no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal também cumpriu mandados em Brasília. Aqui, um policial legislativo foi afastado do cargo. Ele teria facilitado a ação de golpistas dentro do Senado Federal e é investigado por omissão. A polícia realizou buscas na casa dele e aqui no Congresso. Outro alvo é uma advogada que teria recolhido celulares de suspeitos detidos pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, ela queria ocultar provas contra os clientes. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Ele estava preso desde 10 de janeiro e é investigado por suposta omissão durante os ataques. Na decisão tomada após análise do relatório sobre a intervenção federal, o magistrado justifica que o comandante esteve presente na operação, foi ferido no combate direto aos manifestantes e não teve suas solicitações de reforços atendidas. Moraes também alega que o panorama processual que justificou a prisão preventiva não mais subsiste no atual momento, sendo possível conceder-lhe a liberdade provisória. Antes de ser preso, Fábio Augusto já havia sido demitido do cargo pelo interventor federal, Ricardo Capelli. Em seu lugar, assumiu o coronel Klepter. O ex-deputado federal Daniel Silveira teve a prisão mantida depois de passar por audiência de custódia. Ele foi preso em casa na manhã de ontem por descumprir as medidas restritivas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a detenção de Silveira após o ex-deputado danificar a tornozeleira eletrônica e fazer novos ataques contra o Supremo e o sistema eleitoral brasileiro. O parlamentar também teve o passaporte apreendido. Além disso, a Justiça determinou a suspensão dos seus registros de armamento e porte de arma de fogo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, chamou de Operação Tabajara o plano golpista denunciado pelo senador Marcos Duval. A declaração foi feita durante evento em Lisboa, que reúne empresários, investidores e autoridades. O repórter Alisson Negrini acompanhou a conferência. Uma das falas mais fortes do evento foi dita antes mesmo dele começar. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi questionado sobre as acusações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e criticou o governo anterior. A gente estava sendo governado por uma gente do porão. Não é? Isso é um dado da realidade, né? Pessoas da milícia do Rio de Janeiro, com protagonismo na política nacional. Já quem abriu o evento em Lisboa foi o ex-presidente Michel Temer, que recentemente foi chamado de golpista pelo presidente Lula. Temer se defendeu e sugeriu uma mudança na forma de governo. Quem sabe nós saímos daqui com a ideia de que muito proximamente nós possamos aprimorar
o sistema de governo, implantando lá para frente, naturalmente, bem para frente, o sistema semipresidencialista. A conferência aqui em Lisboa teve como temas principais os valores institucionais democráticos e a cooperação internacional. O ataque à sede dos poderes em 8 de janeiro e a recente fala do senador Marcos du Val envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro ocuparam parte dos debates. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, participou de forma remota e falou sobre os casos. A ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar, e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação Tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, disse que a democracia resistiu. O Brasil sobreviveu ao 8 de janeiro, em que os poderes da República, a sede dos 3 poderes da República, foram invadidos e destruídos, mas a democracia brasileira é resiliente e sobreviveu a esse ataque antidemocrático. O ministro Luiz Roberto Barroso também falou sobre o tema. Vivemos um período relevante de risco democrático que culminou com os eventos de 8 de janeiro, que não foi um fato isolado, foi um processo histórico que foi se acumulando ao longo do tempo e desagou nos eventos de 8 de janeiro, antecedidos por ataques desrespeitosos e repetidos às instituições. O LIDE, em Portugal, segue até o sábado com 250 participantes, entre gestores brasileiros públicos e privados. Amanhã, o principal tema a ser debatido será a economia. De Lisboa, Alisson Negrini, para o Rede TV News. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abriu uma investigação contra o senador Marcos du Val, do Podemos do Espírito Santo. O senador, vocês lembram, ontem mesmo, denunciou um suposto plano mirabolante para um golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e também o ex-deputado Daniel Silveira. Vamos a Brasília, ao vivo, conversar com o repórter Igor Damasceno. Igor, boa noite. Seria cômico se não fosse trágico, parece uma ópera bufa, mas, de fato, havia ali um plano mambembe e houve o 8 de janeiro, os ataques às instituições democráticas. Afinal de contas, essa investigação contra Marcos du Val vai apurar exatamente o quê? Um plano realmente mirabolante. O senador agora pode responder por falso testemunho, também denunciação caluniosa e coação. Amanda, boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham. No despacho divulgado agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes destacou que no depoimento prestado ontem aqui na sede da Polícia Federal, o senador Marcos du Val deu uma 4ª versão da denúncia de um suposto encontro entre ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira. Esse encontro teria acontecido no dia 9 de dezembro e, segundo ele, teria sido discutido um suposto plano para um golpe de Estado. Alexandre de Moraes determinou que a revista Veja e emissoras de televisão divulguem na íntegra, junto ao STF, a entrevista para que haja uma comparação entre todas as versões. Hoje, o senador Marcos du Val negou que tenha recebido do ministro Alexandre de Moraes uma orientação para formalizar essa denúncia. Em nota, o senador disse ter prints de conversas trocadas com o ministro, onde ele comprova que não houve esse tipo de orientação. Amanda, Augusto. Agora, Igor, no Congresso, mais especificamente no Senado, vai haver alguma investigação sobre este caso?
Olha só, Augusto, o senador Marcos do Val chegou a defender a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar essas denúncias que foram feitas por ele. Segundo o senador, para que haja uma comprovação de algumas informações, é necessário que haja uma quebra de sigilo, e isso só seria possível com a instalação de uma CPI. No entanto, os senadores da base governista disseram que do Val quer apenas tumultuar as investigações do inquérito dos atos antidemocráticos e, de certa forma, manchar a imagem do ministro Alexandre de Moraes. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que essas denúncias vão sim ser investigadas, mas não por uma CPI, e sim pelo Conselho de Ética da Casa. Inclusive, Randolfo já disse que vai apresentar uma representação ao Conselho. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Tá certo, Igor. Obrigada. A advogada e ex-deputada federal Joênia Wapichana, da Rede Sustentabilidade, assumiu o cargo de presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Ela é a primeira mulher indígena no comando da FUNAI. Wapichana assume em meio à crise humanitária no território Yanomami. O órgão irá compor a estrutura do novo Ministério dos Povos Indígenas. A CGU, a Controladoria Geral da União, anunciou que pode derrubar o sigilo imposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a 234 processos. Um dos casos mais polêmicos envolve o sigilo de 100 anos do cartão de vacinação de Bolsonaro. O anúncio foi feito pelo ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, durante uma coletiva de imprensa em Brasília. A Controladoria apresentou as conclusões de um trabalho de revisão que avaliou ao todo 1.335 processos. Desse total, 234 vão ser analisados detalhadamente e podem ter o sigilo derrubado. Os resultados dos pareceres publicados pelo órgão vão servir de modelo para análise de outros 1.101 processos que vão permanecer, por enquanto, sob sigilo. De acordo com o ministro, algumas justificativas para não conceder acesso às informações não foram razoáveis. Eles acabaram por, de certo modo, utilizar determinadas categorias, ampliar determinadas justificativas para sigilos ou para não conferir o acesso à informação, no nosso entendimento, de maneira desproporcional e desarrazoada. A reavaliação dos sigilos impostos por Bolsonaro foi determinada por um decreto assinado pelo presidente Lula no dia da posse. A decisão do Banco Central de manter a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, em 13,75% ao ano, favorece os investimentos em renda fixa e, segundo economistas, pode representar uma boa oportunidade para quem consegue poupar. Veja na reportagem de Marcelo Espíndola. Cláver tem o hábito de investir todo mês parte do que ganha. Com a taxa Selic nas alturas, decidiu direcionar os investimentos na renda fixa e em títulos do Tesouro Nacional. À medida que eu vi a taxa de juros aumentar, eu fui aumentando também o percentual de participação, ou seja, o que eu tinha investido foi aumentando também o percentual nos ativos de renda fixa, atrelados à taxa de juros, né? Então, hoje, mais ou menos, com essa taxa atual, essa parte de renda fixa representa algo em torno de 60% da minha carteira de investimentos. Por causa da taxa elevada, os aportes na renda fixa aumentaram em 60% no último trimestre de 2022 e alcançaram o maior patamar nos últimos 4 anos, segundo a associação que representa o mercado financeiro e de capitais. À medida que você mantém a taxa Selic no patamar mais elevado, você faz com que seja muito mais interessante deixar o recurso em títulos do Tesouro, principalmente aqueles títulos vinculados com a taxa Selic, que a gente chama Tesouro Selic, mas você também tem os vinculados ao IPCA. Com a taxa no patamar elevado, investimentos em títulos do governo podem render mais do que o dobro da poupança. Investir R$1.000 durante um ano, por exemplo, resulta em R$ 44 de ganho, descontando a inflação do período. Enquanto o mesmo valor aplicado na poupança renderia apenas R$ 18, segundo projeção do Banco Central. A maré está boa mesmo para poupar e escolher a melhor aplicação não é difícil. Se ele vai fazer isso através do Tesouro Direto, principalmente nos bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, dentro
né, do próprio aplicativo, né, do seu celular ou pela internet, você tem um link direto, né, para adquirir títulos públicos sem a necessidade de pagar taxa administrativa para as operadoras. O dinheiro aplicado na renda fixa pode servir como uma reserva em uma situação de emergência, como desemprego, gasto imprevisto ou para a realização de um sonho planejado. E para começar, basta um pouco mais de R$30. Preço equivalente a uma pizza, né? Você já pode, né? Quem sabe todo mês, em vez de você comer uma pizza todo final de semana, você tira aí uma dessas pizzas do mês e aí você já começa a acumular, né, aquele seu dinheirinho no Tesouro Direto. O juro alto é o tema do quadro com a nossa expert Salete Lemos. Faça as contas. Olá, boa noite a todos. No destaque do Faça as Contas desta semana, a taxa de juro. Tivemos a reunião do Copom na quarta-feira, né? E os juros foram mantidos em 13,75% ao ano, contra uma inflação de 5,79%. Essa equação nós conhecemos bem, né, gente? Quanto maior a taxa de juro, menor o investimento produtivo e menor a geração de emprego. Se você está precisando, por exemplo, melhorar seu negócio, contrata gente e vai ao banco negociar um empréstimo, um financiamento, desiste rapidinho, né? Essa coisa de juro real alto, ou seja, taxa de juro bem acima da inflação, só vale mesmo para o investimento financeiro, gente. Ou seja, para aqueles que podem deixar um dinheiro aplicado no mercado financeiro que vai lhe garantir maior retorno do que investir, por exemplo, no próprio negócio. Mas isso é só para quem tem sobras de orçamento ou que, como eu, já na terceira idade, tem reservas para administrar. E aí, senhores, não tem dúvida, com juro de 13,75, as aplicações em renda fixa ganham disparado de todas as outras opções, com a vantagem de você conseguir segurar essa taxa alta para os próximos anos. O interesse por aplicações em renda fixa está tão alto que até o governo, Tesouro Nacional, lançou uma nova opção de investimento com título público, Tesouro Renda Mais, corrigindo o seu dinheiro pela inflação, mais juros de 6,5% ao ano. Se você, como eu, acredita que os juros vão cair nos próximos anos, você, com esse papel, vai estar garantindo essa taxa de 6,5% mais inflação para os próximos 10, 20 anos. Vale a pena? Vale. Como opção de complemento de renda, aposentadoria é uma ótima opção, sem dúvida nenhuma. Faça as contas. Até semana que vem. Uma briga generalizada em um avião que saía de Salvador com destino a São Paulo atrasou o voo por mais de 1 hora e viralizou nas redes sociais. Gritos, puxões de cabelo. A confusão começou quando uma mãe colocou o filho com necessidades especiais sentado no assento de uma outra pessoa. Quando a passageira chegou, não aceitou o pedido de troca. A irmã da criança interpretou o ato como grosseria. Com os ânimos exaltados, os comissários a bordo se colocaram no meio da bagunça e conseguiram separar as causadoras da briga. Todos os envolvidos foram retirados da aeronave antes da decolagem. Um policial militar de Minas Gerais foi brutalmente agredido durante uma briga generalizada em uma boate na região metropolitana de Belo Horizonte. Testemunhas disseram que o PM teria assediado uma mulher que estava acompanhada. John Henrique Felipe Pereira foi abordado por 6 homens no balcão de bebidas da boate. Primeiro, ele leva um soco do homem de camisa preta, depois é agredido pelos outros. O jovem de 31 anos cai no chão e é espancado com muita violência. Mesmo sem esboçar nenhuma reação, recebe diversos socos, pontapés e pisões. Muitos atingem a cabeça. O homem que começou a briga ainda usa um banco para bater na vítima. Ninguém interferiu para ajudar. Esta outra gravação, feita de um celular, mostra as cenas de violência de outro ângulo. Um homem dá um tiro para o alto e a maioria dos frequentadores sai da boate.
John Henrique fica no chão, desacordado. O homem que foi agredido é cabo da Polícia Militar e atua no patrulhamento aqui de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, John Henrique teria assediado uma funcionária da boate que estava acompanhada e, antes de ser espancado, se envolveu numa outra briga do lado de fora. Uma das pessoas que estava lá, que é o policial que acabou sendo agredido, retornou para tentar localizar o seu aparelho celular. No momento que ele estava lá tentando localizar o celular e consumindo o restante de bebida que ele havia adquirido, foi o momento que as pessoas chegaram e começaram a agredi-lo por trás. 3 suspeitos que aparecem nas imagens espancando o PM foram presos em flagrante. Mateus do Espírito Santo Sales, conhecido como Teteu, que já tem passagem por porte ilegal de arma, e os irmãos Lucas Henrique de Oliveira e Sérgio Maurício de Oliveira. Eles devem responder por tentativa de homicídio. A gente vê pelo nível de agressividade, que foi uma agressividade gratuita. A pessoa estava de costa, começa a ser agredida, cai no chão e mesmo depois de desacordado, eles continuam agredindo na região da cabeça, do tórax, uma agressão que não justificava em razão da pessoa já estar desfalecida. Para o advogado dos presos, tudo não passou de uma briga generalizada. A gente vai olhar por uma briga, uma lesão corporal. Que em momento nenhum meus clientes tinham a intenção de machucar o policial. Foi uma briga generalizada. Os outros 3 suspeitos foram identificados e estão sendo procurados pela polícia. O PM que foi agredido está internado em estado grave. Ele chegou ao hospital com coágulos na cabeça e teve que ser entubado. Que história horrorosa, né? Um espancamento, tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. E olha, familiares, colegas de trabalho e amigos se despediram hoje da jornalista Glória Maria. Durante as homenagens, muitos relembraram histórias vividas com Glória. As filhas da jornalista chegaram ao velório com amigos da família. A despedida à Glória Maria foi uma cerimônia discreta em uma das salas do cemitério crematório da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio. Colegas de profissão, como a apresentadora Leilaine Neubar e Pedro Bial, estiveram presentes. Ednei Silvestre foi um dos que fizeram questão de homenagear a amiga. Ela merecia ter mais tempo. Nós merecíamos ter mais tempo com ela. As filhas mereciam ter mais tempo com ela. O exemplo que ela deu era tão bom que pudesse continuar por mais tempo. E ela, a alegria dela, a fúria de viver que a Glória tinha. Já Maju Coutinho lembrou do carinho que recebeu da jornalista quando a encontrou pela primeira vez. Eu tenho essa lembrança de um abraço, parece assim, eu não sei te explicar, mas um abraço que me acolheu e me deu força para seguir. Eu acho que ela me ajudou a, eu falo isso, existir e resistir. Essa é a mensagem que ela deixa para mim, exista e resista. Além dos amigos de trabalho, amigos de vida se despediram. Glória colecionou amizades e deixou lembranças alegres. A Glória é a mulher mais engraçada e doce que a gente já conheceu na vida. E ela demonstrava isso perante as câmeras, mas fora ela era mais engraçada e mais maravilhosa ainda. E engraçadas. Nas nossas viagens, daí a gente ia para casa, daí a gente não sabia o segredo da casa, a gente ficava perdida, eu e ela rindo, só nós duas que não sabemos o segredo dessa casa. A jornalista, que conheceu mais de 100 países ao longo da carreira, deixou um legado que vai muito além da profissão. Glória Maria foi referência e inspiração dentro do jornalismo, mas seu maior exemplo foi na vida. A jovem humilde, negra, que nasceu na zona norte do Rio, chegou longe contando histórias. E foram muitas, em muitos lugares. O amigo Padre Jorjão encontrou uma boa definição para a despedida da repórter viajante e aventureira. A gente fica triste quando uma pessoa vai embora, mas é como alguém que pegou um avião e a gente fica olhando quando vai embora e de repente some no horizonte. A gente diz que pena ela se foi, mas em outro porto, em outro lugar, a gente sorri e diz que bom que ela chegou. Tanta gente deve estar contente lá no céu porque ela chegou junto deles. O coronel Cássio de Freitas assumiu hoje o comando da Polícia Militar de São Paulo. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, participou da troca de comando. O coronel da PM, Cássio Araújo de Freitas, recebeu o comando da instituição do antecessor, o coronel Ronaldo Miguel Vieira. A solenidade contou com a presença de autoridades militares e civis e do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Celebrando hoje aqui uma passagem de comando, é uma passagem de bastão. E como tudo na vida pública, é como se fosse uma corrida de revezamento. Alguém nos passa o bastão, a gente vai correr o melhor que pode e vai passar o bastão para alguém numa situação melhor do que a que nós recebemos. E isso tem sido feito na Polícia Militar do Estado de São Paulo há 191 anos. O novo comandante ingressou na instituição em 1990 e foi promovido a coronel em 2020. Ao longo dos 32 anos de carreira, atuou em tropas especiais e operacionais. Recebeu 27 medalhas e condecorações. Atualmente era responsável pelo policiamento ostensivo da região metropolitana de São Paulo. Pela primeira vez em 5 meses, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ficou sem afegãos à espera de um abrigo. Pois é, no final do ano passado, o Rede TV News mostrou a situação dramática de refugiados que passaram a viver nos corredores do aeroporto. Ao vivo, a repórter Joyce Maffezoli tem as informações para a gente. Boa noite para você, Joyce. Para onde foram essas pessoas? Boa noite, Augusto, Amanda. Boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Olha, Augusto, os últimos refugiados foram encaminhados para um abrigo em Guarulhos. Segundo o governo de São Paulo, 35 afegãos, entre crianças e adultos, foram acolhidos. Desde 2021, milhares de famílias afegãs têm chegado ao país fugindo da fome e forte repressão local. Aqui elas foram encaminhadas para abrigos da região metropolitana de São Paulo e também outras cidades do estado. A vinda do imigrante afegão começou depois que as tropas americanas encerraram os 20 anos de intervenção militar no Afeganistão e o grupo Talibã voltou ao poder. Segundo o Ministério da Justiça, entre setembro de 2021 e dezembro de 2022, foram expedidos mais de 6.300 vistos humanitários aos afegãos. Desde que essas famílias começaram a chegar ao país, elas ocupavam os corredores aqui do aeroporto de Guarulhos até a liberação do visto. Para evitar que essa situação se repita, o Ministério da Justiça vai criar uma nova comissão para acompanhar a situação do imigrante que chega ao país. O governo federal pretende lançar um plano para resolver em definitivo o problema. O Comitê Nacional para Refugiados tem acompanhado a rotina dessas pessoas e buscado apoio e abrigo junto às prefeituras de Guarulhos, São Paulo e também do governo estadual paulista. De Guarulhos, Joyce Maffezoli para o Rede TV News. É isso, Joyce, obrigada, né? Não basta dar visto, tem que dar um mínimo de estrutura para esses refugiados chegarem e viverem no Brasil. E olha, vamos falar de carnaval, falar de coisa boa agora? Você já ouviu falar numa coisa que chama Ala Ursa? Em João Pessoa, o bloco centenário que chegou ao Brasil com imigrantes italianos, é hoje uma tradição no carnaval. E quem mostra essa história pra gente, quem conta essa história, é a repórter Thaisa Aureliano. A Ala Ursa é centenária, mas até hoje faz a diferença nas comunidades e no carnaval de João Pessoa. É um concurso muito esperado, né? É um reencontro das Ala Ursas com seu público, né? Que é quase 16 mil pessoas na avenida. E esse concurso, cada Ala Ursa traz, né, sua organização, né, seu brilho, promete muita surpresa, né? Em 2022, mais um urso chegou para levar o nome do bairro de Mandacaru pelas ruas da cidade. É o urso selvagem. Rafael é o presidente. Desde 2015 participa de movimentos culturais carnavalescos e foi aí que veio o desejo de montar o próprio grupo. Entre brincantes, ursos, apoios e batuques, são 65 integrantes. A gente vai para a rua mesmo, vai para a praia. Os comércios aqui do bairro também ajudam a gente. Isso é a luta do dia a dia, a gente vai atrás, vai buscar porque gosta da cultura, quer incentivar os jovens, não entrar na criminalidade, nas comunidades e trazer para o lado bem que é a cultura. Mas essa fantasia é apenas a dos ensaios, porque a que vai para a avenida esse ano no desfile do Carnaval Tradição de João Pessoa está sendo preparada. Olha só, parte dela já pronta aqui, vai 600 sacos de nalho, bem pesada, mais de 20 quilos. A cabeça também é um outro destaque, vai fibra de vidro, pelúcia e biscuit para os olhos, o nariz e a boca. E tem algumas surpresas dessas apresentações que o público só vai conferir no próximo dia 20 de fevereiro. A gente vem se preparando no meio do ano, mas o ensaio começou em novembro e a gente vem forte.
A gente vem forte para fazer um belo espetáculo lá para o público de João Pessoa. E um dos ursos selvagens é Davi, de 17 anos. A timidez na hora da entrevista vai embora quando dança. Os ensaios 3 vezes por semana é para fazer jus ao que falam. A Ala Ursa é a agremiação mais animada do carnaval. Dançar, fazer a alegria das crianças, dar tchauzinho, ir até as crianças beijar, dançar e fazer alegria para a comunidade. E é isso. Quem conhece o Carnaval de Recife e Olinda e Pernambuco sabe que existe um acessório que não pode faltar, né? É aquela famosa sombrinha do frevo. Mas tem uma coisa engraçada, né, Augusto? Porque essa sombrinha do frevo, símbolo da folia, não é fabricado no Brasil. Quem nos conta essa história é a repórter Caroline Fernandes, direto do Recife. A cada carnaval, as famosas sombrinhas de frevo enchem o Recife de cores e brilho. As mais tradicionais são das cores vermelho, verde, amarelo e azul, ou estampadas com a bandeira de Pernambuco. Todo mundo que vem para cá quer levar uma de lembrança para casa. Vamos sair todos fantasiados de Pernambuco, homenagem que vamos fazer. Eu fiz uma roupa todinha de frevo, quer dizer que chama frevo, mas que na realidade é Pernambuco, né? E fiz essa sombrinha para também customizar. O acessório, que custa em média R$20, pode ser visto em quase todos os blocos de rua de Pernambuco. Uma tradição que surgiu no início do século XX. Ela foi idealizada por um passista que inicialmente não dançava com essa sombrinha. Ele utilizava um guarda-chuva mesmo, como todo mundo usava. O homem que dança o frevo, ele sai na rua, o sol é muito quente, às vezes ele utiliza este guarda-sol para proteger-se do sol inclemente, mas é também para buscar o seu equilíbrio. O que pouca gente sabe é que esse acessório, que é um símbolo do Carnaval de Pernambuco, é produzido bem longe daqui. De acordo com o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Pernambuco, entre 2018 e 2022, o Estado importou mais de 1.600.000 artigos carnavalescos. Um negócio literalmente da China, segundo maior parceiro comercial de Pernambuco. E essa importação possui vantagens, principalmente no preço de produtos como a sombrinha de frevo, por exemplo. A China reúne uma série de fatores que tornam o preço final dessa mercadoria mais barato. Né? Mão de obra mais barata, tem acesso a maquinário que é mais produtivo, né? O apoio do governo também no financiamento para exportações e a produção em escala. Então, todos esses fatores reunidos acabam tendo como resultado final um preço mais competitivo dessas mercadorias chinesas, e elas conseguem entrar aqui no mercado com um preço melhor que o brasileiro. No mercado de São José, no centro do Recife, ficou mais difícil garantir um bom estoque do produto até o carnaval. Sombrinha de frevo está faltando, são poucas unidades que a gente tem dentro de casa, né? E a maioria das lojas estão escondendo, né? Porque não tem realmente, e estão aumentando o preço. A gente ainda está segurando o preço por R$20, porque a gente ainda tem um estoquezinho que dá para trabalhar, eu acredito que até o carnaval. Morreu hoje, aos 88 anos, o estilista espanhol Paco Rabanne. O artista, criador de uma grife que leva o nome dele, estava na casa em que vivia na comuna de Port-Salut, na França. Paco Rabanne ficou conhecido mundialmente como um grande revolucionário da moda, por usar materiais que normalmente não eram usados nas roupas, como pedaços de metal, por exemplo. A causa da morte não foi revelada. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom descanso. Aproveite seu fim de semana. Nos vemos na segunda-feira.